Olá, muito boa tarde. Não tem ninguém ainda me ouvindo, mas não tem problema, já vou iniciar porque depois eu vou deixar salvo no meu feed, né, no meu IGTV. E daí quem quiser, quem tiver interesse nesse assunto, assista. Então, minha gente, muito boa tarde novamente. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento humano. No título estava pós-pandemia, mas na verdade a pandemia infelizmente ainda não acabou, né? Mas é muito importante falar sobre esse desenvolvimento, né? Como você aí do outro lado tem se sentido em relação à pandemia? E o que esse desenvolvimento que você está tendo vai repercutir no seu futuro, né? Depois que essa pandemia chata acabar. Então fica aí uma reflexão para essa tarde, para a gente pensar juntos. Eu te convido a estar comigo, a minha amiga Mônica, queridaça, ela seria minha convidada hoje para essa live, mas infelizmente por uma questão de saúde na família, ela precisou... não vai poder estar presente hoje com a gente, né? Então eu te convido a estar aí comigo para a gente ter essa troca. E também convido, se alguém que estiver online quiser participar da live comigo para a gente ter uma troca legal aí de experiências, por favor, se manifeste. Será muito bem-vindo, bem-vinda. Então, minha gente, eu gostaria de falar com vocês realmente pra gente refletir um pouquinho juntos, vocês, meus amigos virtuais. Adoro isso, né? Hoje em dia a gente consegue fazer bons amigos virtualmente. E eu espero que vocês tenham em mim também isso, uma amiga. Porque mesmo através de uma tela fria, de um celular ou de um computador, é possível desenvolver, né? O nosso tema é desenvolvimento humano, é desenvolver amizades bem bacanas, construtivas, edificadoras, uns nas vidas dos outros. Então, com a pandemia, gente, foi uma coisa que ninguém estava esperando realmente, né? Nesse ano ninguém imaginava algo assim, que fosse nos pegar tão de surpresa e trazer tantas coisinhas chatas, né? Porque não é uma coisa bacana no geral. Mas se a gente for parar para pensar, quanto aprendizado, né, a gente teve por conta dessa pandemia. E que bom que isso tá passando. Você também sente que tá passando? E que tudo vai ficar bem mesmo? Porque era para ser 15 dias, né? E logo passar. E a gente pensava, vai passar logo, vai passar logo. E nesse passar logo, meses se passaram. Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Então a gente fala com esperança mesmo, né? Que tudo vai passar. E de fato tudo passa. Tá demorando um pouquinho, mas vai passar. Então cabe a gente tirar um ensinamento disso, né? Dessa chaticinha que tá acontecendo aí por conta da pandemia. Então, Juliana, eu fiquei bastante assim, até chocada com o meu desenvolvimento humano desde que a pandemia começou. Enquanto eu falar, eu peço para você que abra o seu coração e se pergunte também, se faça essa pergunta: o que você conseguiu desenvolver na sua vida? Você se sente mais desenvolvido como pessoa? Por conta da pandemia, todo esse alvoroço que aconteceu na nossa vida neste ano, tá acontecendo? Você sente que algo mudou? O que? Conta aí pra mim. O que você acha que mudou? Vamos trocar essa ideia. Eu fiquei deslumbrada assim com o meu potencial pra pensar no novo. Eu tinha sonhos, como todo mundo tem, né? Alguns objetivos um pouquinho a longo prazo, porque eu sou mãe de duas crianças pequenas, então eu tô pensando mais neles no momento. E eu fiquei assim até chocada, porque eu me desenvolvi bastante. Até eu gosto muito de cozinhar, então era uma vontade que eu tinha de fazer coisas pra fora.
E eu comecei a fazer, por conta da pandemia, eu comecei a fazer alguns quitutes, canjica, arroz doce em casa. E eu tive que me superar mesmo, sabe? Porque apesar de cozinhar, gostar muito de cozinhar e gostar da minha comida, eu tinha receio de vender. Eu tinha receio, por quê? Medo da crítica, né? De a pessoa não gostar, mas na verdade não era nem isso. Eu acho que eu queria encantar, eu queria levar um pouquinho do meu quitute para alegrar a vida das pessoas, sabe? E isso acabou se tornando uma forma de ganho também. Ao mesmo tempo que eu levava um agradinho para alguém, né, para tornar mais doce a vida de alguém, eu também estaria ganhando o meu dinheirinho, que é muito bom. Obrigada, né, gente? Quem não gosta? Então eu tive que me desenvolver, perder um pouco do meu receio de repente a pessoa não gostar, de não estar de acordo com o que ela esperava, não, né? De não corresponder às expectativas no paladar. E eu tive que me superar muito em relação a isso, sabe? Mas sabe, eu comecei a pensar assim, poxa, eu gosto do que eu faço e eu tô fazendo com carinho. E eu sempre acreditei que tudo que se faz com carinho tem ótimos resultados. E assim, gente, cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que vai gostar do que você faz, o outro não vai gostar. Então não tem que ter receio dessa rejeição, né? E de você não tem como corresponder às expectativas de todas as pessoas. Não tem como agradar todo mundo. Aí eu peguei, firmei o passo, falei, não, eu vou fazendo. Vou fazendo sim, vou vender, porque eu tô fazendo o meu melhor. Então isso me desenvolveu minha habilidade também de lidar com essa situação. Esse é um desenvolvimento humano. Quando a gente fala em desenvolvimento humano, você não pensa que já é algo ligado ao cérebro, aquelas estruturas todas? Mas são pequenas coisas, né, no dia a dia nosso, que é um desenvolvimento, né, pessoal. Você se desenvolveu pessoalmente, profissionalmente? No caso desse exemplo que eu dei, foi uma superação pessoal minha e ao mesmo tempo profissional, né? Durante um período de mais frio que eu fiz esses quitutes, canjicas, né, arroz doce, que são alimentos mais de época, né, de fazer para festa junina, julina. Então eu aproveitei esse período para fazer aquilo que eu tava no meu coração. E também em relação a outras coisas, eu senti que eu me desenvolvi também muito. Eu e todo mundo, eu acho, né? Essa situação de você ter que fazer festas em casa, de aniversário. Eu não sabia que eu tinha tanto dom para fazer uma decoraçãozinha bonita em casa. E como é bacana, né? A gente fazer uma festinha para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, né? Pro marido, pra esposa. E sem gastar muito. E ao mesmo tempo a gente usufruir tanto, curtir as pessoas que realmente vale a pena, né? A gente mesmo fazer tudo com muito carinho, com muito detalhezinho, e como é gostoso. Então essa foi uma habilidade que eu também tive, que despertou em mim com a pandemia, foi um desenvolvimento nesse sentido. Você também teve algum desenvolvimento assim? Você desenvolveu alguma habilidade durante a pandemia? Por que a gente teve como desenvolver isso? É porque teve mais tempo, né, gente? Muitas famílias passaram a se relacionar mais, porque a vida era muito corrida. A nossa vida sempre foi muito corrida. E com a pandemia, a gente teve que dar uma freada em tudo. E a gente percebeu que dá pra parar, que dá pra dar um jeitinho brasileiro, não só brasileiro, que foi no mundo todo, né? Mas a gente consegue dar um jeitinho de fazer a coisa mudar. Então, por conta de tudo isso, de a gente ter que ficar mais restrito em casa para cuidar dos outros, até por carinho aos outros, né? A gente acabou se achegando, se aproximando das pessoas que mais valem a pena, que é a nossa família.
Então você pode, de repente, por conta disso, ter descoberto uma habilidade sua de criar brincadeiras com seus filhos, uma habilidade de cozinhar mais. Gente, quando fala em desenvolvimento humano, eu acho que eu não me desenvolvi. É uma coisa muito profunda isso de desenvolvimento humano. Eu não cresci tanto. Claro que cresceu! Em pequenos detalhes. É de pouquinho em pouquinho que a gente alcança grandes coisas. Então se sinta feliz, né? Por isso que eu queria ter essa reflexão com vocês. Porque eu tenho pensado muito assim, e me faz muito bem ver que eu me desenvolvi. Que nesse período chatinho, assim, eu aproveitei para me desenvolver. Eu, no meu interior. E eu espero que você também, refletindo aí, pensando, se dê conta que esse ano, com essa pandemia, que parou praticamente o mundo, né? Agora que tá voltando aos pouquinhos, mas que pode sim ter sido um marco na sua vida, um marco na sua história. Uma coisa muito triste que aconteceu, que eu acho que foi mais impactante, assim, além das mortes que aconteceram por conta do Covid, né, 19, mas eu acredito que foi as pessoas perderem os seus empregos. Porque isso gera pobreza, tristeza, é muito ruim. Então eu acho que isso deu um baque grande nas pessoas, né? A perda do trabalho. Mas vem cá, me fala. Você conhece algum vizinho seu, algum parente seu, que perdeu o emprego por conta da pandemia e que teve que se reinventar? E que tá dando certo essa reinvenção? Alguém que trabalhava de empregado numa empresa foi mandado embora e que agora tá trabalhando por conta própria? Você conhece? Eu conheço várias pessoas. Várias. E como é gostoso ver que a gente dá conta, né? Como é gostoso ver que mesmo com essas coisas ruins que aconteceram, né? Perda de vidas, que isso realmente assim é muito lamentável, uma dor muito profunda para quem perde um ente querido, mas que tudo tem um lado bom, né? Então, mesmo com essa luta toda, o impacto da perda de um trabalho, contas para pagar, aquele alvoroço, muitas famílias sem comida para comer em casa, mas que deu um start, deu um up na vida, fez a pessoa tomar um chacoalhão e pensar, não, peraí, eu sou obrigada a dar conta do recado, eu tenho filhos para cuidar, eu posso ir além. Você conhece alguém assim? Eu conheço, eu posso falar com propriedade. E hoje a pessoa está muito melhor do que antes. Houve um desenvolvimento aí, humano, pessoal e profissional, muito. Então esse ano que trouxe consigo essa pandemia pode ter sido um marco na sua vida, na vida dessas pessoas, porque elas não imaginavam que tinham esse poder todo dentro de si. Elas não imaginavam. E teve que despertar. Novas portas se abriram. E a pessoa hoje em dia é mais segura porque sabe que dá conta do recado. E por conta da perda de um emprego e por ter que trabalhar por conta própria, talvez mudou a vida de uma forma tão grandiosa e vai obter um sucesso tão grandioso daqui pra frente que a pessoa nem imaginava que tinha toda essa capacidade, esse potencial, esse sucesso. Então, como é bom ver que mesmo através, né, por meio dos problemas, essas épocas chatas, essas fases ruins da nossa vida, a gente consegue crescer, a gente consegue se desenvolver. Então olhar muitas vezes só para o lado ruim só vai nos afundar cada vez mais. Não vale a pena. Já que aconteceu, já que está acontecendo, vamos tirar proveito disso para a gente melhorar de vida,
melhorar a nossa mente, a forma da gente pensar, da gente encarar as coisas. Porque tem aquela frase que fala assim: não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que acontece com você. Gente, não faz todo sentido isso? Faz! Porque coisas boas e ruins vão acontecer. Coisas boas vão acontecer e passar, coisas ruins vão acontecer e vão passar também. O que vale mesmo é o que você faz com aquilo que te acontece. Porque tem coisas que não dependem de você, né? Como a pandemia, como que você ia segurar isso? Mas as consequências da pandemia cabe a você ver o que você faz. Então muita gente tirou proveito para dar um start, falar: não, eu posso. Fui mandada embora, mas eu vou conseguir vou dar a volta por cima. E conseguiu! E olha que fantástico a pessoa saber do poder que tem dentro de si para se reinventar, para dar conta do recado e, mais do que isso, para ter um sucesso muito maior do que poderia imaginar, né? Outra coisa também, gente, que aconteceu comigo, o meu testemunho, foi que eu consegui me fazer presente na vida de pessoas, mesmo sem poder estar presente fisicamente com elas. Como? Claro que a gente tem que respeitar normas, né? E no início da pandemia a coisa estava muito severa e tinha que realmente fazer bem certinho tudo, né? Temos que ter consciência. Então aqui na vila onde eu moro, eu fiz algumas ótimas amizades. E a gente não podia mais tomar o cafezinho junto, sair para comer uma pizza, o Dia das Mulheres, né? A gente pede uma licença pro marido e sai só as mulheres, passear um pouquinho, espairecer, dar risada. A gente não pôde mais fazer isso. E óbvio, né? Eu, você, aí todo mundo sentiu falta disso, dessa interação pessoal, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a levar agradinhos para essas pessoas. Mesmo não podendo ter o contato físico, e por respeito até a própria pessoa, né? Eu não queria ir lá tocar na campainha: fulana, tô aqui. E ela às vezes, por achar: não vou ser mal educada, vou falar para entrar. Não, por gostar da pessoa, eu tinha essa consciência de respeitar a casa dela e não ia entrar, né? Podendo levar de repente o vírus. Então o que acontece? Eu comecei a fazer um bolinho ou levar um presentinho e deixava pendurado na porta, no trinco da porta da pessoa, ou na varandinha, já higienizado com álcool em gel, passava, né, ou borrifava um álcool e depois avisava, mandava mensagem: fulana, deixei um mimo pra você aí na sua porta. Então, de alguma maneira, eu me senti presente na vida dessa pessoa. Mesmo com o afastamento social, eu consegui fazer essa pessoa sentir que ela estava sendo lembrada e amada por mim. Então, a gente se desenvolve, né? Desenvolve estratégias para fazer a diferença na vida das pessoas. E outras também começaram a fazer isso comigo e virou uma onda disso, deixar na porta, né? Fizemos até um amigo secreto, muito legal. A gente fez um amigo secreto virtual e depois fizemos esse recurso aí de deixar penduradinho na porta, já higienizado tudo, o presentinho da pessoa. Então a gente se fez presente. E quando tudo isso passar, da pandemia, a gente se reencontrar, a amizade, os laços estarão bem estreitinhos, bem juntos, né? Porque a gente não se deixou, a gente deu um jeitinho de se fazer a pessoa se sentir amada, valorizada, respeitada. E também dá um up na vida da pessoa, né? Porque todo mundo enclausurado em casa, isolado, né? Muita gente sofrendo de depressão. Você não acha que isso fez uma diferença na vida das pessoas? Na minha vida fez. Eu ficava faceira da vida quando deixava um mimo aqui em casa. Virou uma onda do bem. Foi um desenvolvimento. A gente tá falando sobre desenvolvimento. Esse é um desenvolvimento. Um desenvolvimento de amor, de afeto, de carinho. Não é lindo? Então você vê em meio à pandemia uma coisa assim tão grave, né?
mas a gente conseguiu regar a nossa plantinha da amizade. Eu falo sempre isso, né? É preciso regar. Então, foi um desenvolvimento também nesse sentido. Outra coisa que eu senti que... Eu tô dando o meu exemplo, tá, gente? Porque era pra ser uma troca aqui. Era eu e minha amiga. A gente tinha um bate-papo que a gente costuma ter. E a gente quis abrir esse bate-papo com vocês, né? Então, como eu tô aqui, só eu aqui, falando, mas vocês estão aí me ouvindo, gratidão sem fim por quem tá me escutando, viu? Obrigada. Então, era pra gente ter essa troca, e eu queria aqui, ó, perguntar pra vocês, né? Também, e vocês podem escrever aí. Uma forma que eu vi de que foi o meu desenvolvimento, por isso que eu tô falando de mim, mas eu ia estar perguntando pra minha amiga, ela me respondendo e vice-versa. Mas vocês vão analisando aí e refletindo. Uma coisa que eu vi que também me desenvolveu, tô repetitiva, né? Fiquei nervosa, deixa eu beber uma água. Foi que eu sempre percebi que a minha forma de aprender bastante é presencialmente. Aulas online não faziam muito minha cabeça. Eu gosto de escutar o professor, de ter o cara a cara, sabe? Pessoalmente. E por conta da pandemia, eu comecei a estudar, a ver muitas lives, seguir mentores. E tudo isso teve que ser virtual. Foi na marra, foi na pressão. Então eu pensava assim, eu não dou muito certo de ficar escutando pela internet. Eu preciso ir pro curso, pra aula presencial, para poder aprender bem. Essa é a minha forma de absorver conteúdo. E felizmente, gente, preciso falar pra vocês. Como é que pode, né? A circunstância, ela nos estimula. Então era isso ou isso, né? Eu precisei me desenvolver nesse sentido, de aprender. Se eu tava querendo assistir a esses mentores, a fazer esses mini cursos, eu precisava fazer virtualmente. Não tinha outra saída. Então eu pressionei meu cérebro a aprender dessa maneira. Então foi uma outra forma de desenvolvimento que eu senti. Você está conseguindo também encaixar na sua vida aí e enxergar o tanto de possibilidades e de desenvolvimento que você também teve e de repente não percebeu até hoje? Por isso que eu com carinho vim tratar desse assunto, né? Desenvolvimento humano. Já que essa pandemia veio, então vamos tirar proveito dela. Vamos nos tornar a melhor versão de nós mesmas. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Gente, ninguém quer entrar aqui comigo para trocar uma ideia? Cadê? Quem entra aí comigo? Ô Grazi, não quer entrar comigo? A Ari tá ocupada. A Mari. Então, gente, essas foram algumas coisas que eu realmente percebi, né? Que eu me desenvolvi. E eu fiquei pensando, será que mais gente percebeu o quanto desenvolveu? Ou ainda pode desenvolver? Diante desses obstáculos aí que a pandemia trouxe, né? E eu acredito, a gente vai sair muito fortalecido disso tudo, né? Bem desenvolvidos. Muitos, lógico, estão passando por dificuldades internas, né? Externas também por conta de desemprego e tudo. Mas a gente tendo essa troca de informação, você vendo o teu vizinho se dando bem, com uma nova possibilidade de trabalho, perdeu o emprego, mas abriu um negócio próprio. Como é bacana a gente ver que as pessoas dão conta do recado, né? Do potencial que tem dentro de si. Que dá para se desenvolver cada vez mais. E que juntos realmente a gente é mais forte, não é mesmo? Vocês querem mandar alguma pergunta, falar alguma coisa? Alguém quer entrar ao vivo comigo? Entre! Rafael, entra aí comigo! Posso convidar? Manda convite, como é que funciona?
Eu sou nova ainda em live, gente, mas eu tô... Ah, falando em nova em live, eu preciso falar pra vocês. Eu estar fazendo live também é para que eu consiga me desenvolver e superar algumas coisas dentro de mim, né? Porque dá uma timidez. Quantos de vocês aí fariam live? Vocês têm vergonha? E não é nem medo, né, que a gente tem muitas vezes. Não é medo, é receio de rejeição, né? Ou de errar. A gente tem receio de errar, de falhar. Mas assim, gente, a gente só vai ser o melhor que a gente puder se a gente for errando e acertando. Então a gente tá falando de desenvolvimento humano. Eu tenho feito lives até para me desenvolver. Então fica a dica para você também. Se você quer se desenvolver como pessoa, como profissional, você precisa dar passos. Quais são os obstáculos que ainda estão travando o teu desenvolvimento, por menor que pareça ser? Começa a dar fim nisso, né? Eu fico um pouco nervosa às vezes, faz parte, eu sei que vocês vão entender. Esqueci o texto, esqueci que eu ia falar, deu um nervosismo, deu um branco. Quem nunca? Não é a primeira vez e nem vai ser a última que vai acontecer, nem comigo, nem com você. Faz parte, somos humanos, né? Então você pensando dessa forma, dá o passo, se desenvolva. Tira o empecilho que tá te impedindo de ir à frente. Mas como assim? Eu não quero fazer live. Qual é o meu objetivo com live? Não sei, às vezes não é nem o que você quer passar. Mas fazendo a live você vai perder a timidez de alguma forma. Uma timidez que você tirando vai te ajudar profissionalmente a de repente a palestrar na tua empresa. Quanta gente às vezes tem um cargo de status na empresa e morre de vergonha, quase tem um treco nervoso cada vez que tem que se apresentar. Então nessas pequenas coisas, você fazendo uma live e falando, não, eu tô com medo, eu tô tremendo, mas eu vou do mesmo jeito, tomo uma água igual eu fiz. E boa, segue o baile, ninguém é perfeito não. Muitas pessoas vão gostar de você e outras não. Igual diz o ditado, muitos vão te amar pelo que você é e outros vão te odiar pelo mesmo motivo. É forte, mas é a verdade, não é? Então, às vezes não é nem pelo outro que você tá fazendo, né? Porque, eu não tenho conteúdo, eu não sei o que falar. Leia a Bíblia, pega um texto bonitinho, leia. As pessoas estão famintas, sedentas de troca. Você não acha? Você não gosta de ter uma interação com as pessoas? Ainda mais agora na pandemia, que não tá dando pra se enturmar, se aglomerar tanto. As pessoas querem esse contato, pelo menos virtual. E que dá pra se tornar um contato maravilhoso, de um crescimento tremendo, né? Então, leia um texto de frente para as pessoas, faça ao vivo, faça online, para você desenvolver essa habilidade, para você ficar melhor. Porque quanto mais a gente pratica as coisas na vida, melhor a gente fica. Fala se não é verdade. Então, você só vai ficar melhor, só vai se desenvolver à medida que você for praticando, né? Me conta aí. Deixa eu ver. Quem quer entrar comigo? Ninguém vai entrar, não? Pra substituir minha amiga que não pôde vir, infelizmente? Pra dar uma troca, no que você cresceu como pessoa, como profissional? Qual foi o obstáculo que você conseguiu superar na pandemia e que te fez sentir desenvolvido, mais desenvolvido para a vida e mais preparado para o futuro que te espera? Porque 2020 a gente teve os sonhos podados, vários sonhos podados, objetivos, tudo bem, pode até ser, mas declaramos que 2020 é um marco na nossa história, na nossa vida, e tudo aquilo que a gente não pôde viver lá fora e que tivemos que viver dentro de nós mesmos e nos descobrimos como ser humano
eu tenho certeza que alguma coisa mudou dentro de você para melhor. Você vai transbordar isso em 2020, porque em nome de Jesus vai estar tudo normalizado em 2021 e você vai transbordar isso, a tua melhor versão na vida de outras pessoas. Em 2021 você vai poder fazer tudo que não fez em 2020 e mais um pouco. Ser mais feliz ainda. E por conta de ter sido podado, né, aquilo que você tinha objetivado fazer nesse ano e não pôde fazer lá fora, uma viagem, um passeio, um curso presencial, interação com as pessoas, um aniversário com a sua família, você vai viver, você tem essa noção que a gente vai viver tudo mais intensamente? Você tem esse sentimento? Meu Deus, se eu já vivia gostosamente, se eu já valorizava as pessoas, eu vou valorizar muito mais. Porque o fato de eu não poder ficar abraçando todas as pessoas que eu gostaria, de ter essa troca gostosa de energia, de eu não poder ter esse carinho com as pessoas, fez eu perceber o quanto é importante um abraço, o quanto eu preciso desse toque, o quanto eu preciso respirar lá fora, no meio do mato, num parque, respirar ar puro. Você vai valorizar muito mais quando tudo isso passar. Sem máscara, sem aquela sensação ruim de abafado, né? Tudo vai ser intensificado na nossa vida. Então já prepara o teu interior. Já vai estudando aí o que você vai fazer para viver da melhor forma possível no ano que vem, né? Então esse é o momento de a gente se redescobrir. Você não acha que foi uma coisa também, uma estratégia de Deus, a gente dar essa paradinha prolongadinha na nossa vida louca, na nossa rotina, na rotina do mundo, né? Para que a gente possa realmente ter um reencontro com nós mesmos e perceber o que é o mais importante na vida. Meu Deus, não é verdade? Eu acho, não, tenho certeza que foi uma estratégia de Deus a gente dar essa paradinha, porque as pessoas pensam, não, eu não posso parar, minha vida é muito corrida no trabalho, eu não tenho tempo para família. E Deus fez a gente perceber que quando a gente quer, a gente acha um tempo e tem que deixar as outras coisas de lado, porque tem prioridades e dá para parar, é só querer, né? E valorizar as coisas que realmente valem a pena. Porque só assim a gente vai se tornar ser humanos melhores, valorizando pessoas, momentos. E esse é o momento da gente se reencontrar, de tirar esse tempo, né? De estar com os nossos mais chegados, amá-los, transbordar amor na vida deles, a gente receber esse amor e automaticamente com esse amor, esse encontro afetivo, a gente encontrar com a gente mesmo. E quando tudo isso passar, a gente vai estar numa outra vibe, de transbordar gratidão, de viver tudo com mais intensidade e alegria. Não é verdade? Eu desde pequena, eu tenho isso comigo assim, ó. Por exemplo, eu lembro que quando eu começava a ficar gripadinha, eu pensava, ai, poxa, tava tão bom sem o meu nariz saindo secreção. Tava tão bom eu me sentindo bem, sem estar com vontade de deitar o tempo todo. Eu pensava, refletia sobre isso. Poxa, por que eu não valorizei mais quando eu tava legal pra brincar? E agora a gente, como adulta, a gente tem que valorizar também. Poxa, se eu já gostava da vida, se eu já valorizava as pessoas, né? Agora que eu vi que tem tanta coisa mais importante do que as coisas que eu achava que eram importantes e não eram, eu vou intensificar isso tudo para viver ainda mais, para transbordar na vida das pessoas,
Não é mesmo? Vou dar valor, é aquela coisa assim, só dá valor depois que perde? Tem gente que não é assim, mas tem gente que não valorizava a vida que tinha antes, não aproveitava para dar uma passeada, para abraçar muito, esmagar as pessoas que gostam. Não aproveitava, né? Fazer um café com as amigas, valorizar o momento. E agora, eu acho que por ter dado esse tchan, nossa, eu preciso disso, poxa, eu podia ter feito e não fiz. Agora vai, quando voltar a fazer, vai ser muito mais gostoso. Me conte, tudo tem um lado bom. Então fica aqui essa reflexão para vocês. Se vocês ainda não pensaram sobre isso, pensem ainda mais no que eu me desenvolvi com a pandemia. E quais as consequências que a pandemia trouxe? O que eu vou fazer depois da pandemia com tudo que eu aprendi? Vai ter valido a pena? Infelizmente aconteceu a pandemia, mas eu tirei proveito, vi o lado bom da situação para viver o melhor da minha vida? Faça essa reflexão. E eu agradeço você que esteve comigo. Se você gostou dessa live, eu vou deixar salvo, pode compartilhar com quem você quiser. Então assim, gente, eu sou dentro da minha simplicidade, das minhas limitações, mas eu tenho exposto o que arde no meu coração, essa troca, e é uma conversa, só não tem o bolinho e o café, né? Mas tem a conversa entre amigos. Eu e vocês, meus amigos virtuais. Gratidão por vocês terem me escutado. Eu peço muito a Deus que abençoe cada um de vocês e que vocês se desenvolvam cada vez mais como seres humanos, profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente, de todas as formas, para que vocês possam transbordar na vida uns dos outros, para que eu possa transbordar, para que a gente seja a nossa melhor versão. Eu sempre falo isso, que a gente possa ser a melhor versão, porque às vezes a gente é tão falho, né? Mas o que importa é a gente querer melhorar, crescer, evoluir. Gratidão sem fim por vocês terem ficado comigo. Eu sei que esse é um horário que poucas pessoas participam e não tem problema. Eu não sou apegada a isso, porque eu tenho convicção que se estava no meu coração para falar, eu deveria falar. E não importa que a quantidade, o que vale a qualidade. Então, se poucas pessoas assistiram, não tem problema nenhum, porque se essa live, esse vídeo tiver que chegar a outras pessoas, ele vai chegar. A minha parte eu fiz, que foi atender o chamado de Deus e falar sobre isso, né? Mesmo de uma forma simples, né? Com as minhas limitações, minhas falhas, mas eu falei, a minha parte, o meu passo eu já dei. Aí cabe a Deus, é com Ele, não é comigo mais. Cabe a Ele que esse vídeo, essa live, chegue a quem tem que chegar, para dar um start de repente, né? Para que a pessoa siga essa dica, de repente essa dica de deixar um mimo na porta do seu vizinho, para alegrar o coração dele. Higieniza com gelzinho ainda, né? Que é necessário. Borrifa lá um álcool 70%, mas deixa um mimo na porta dele, para que quando ele abra, ele saiba que mesmo vocês não podendo estar juntos fisicamente, ele está desenvolvendo no seu coração a coisa mais linda, uma amizade verdadeira, está transbordando na sua vida. Faça isso, siga essa dica através dessa live, né, de desenvolvimento humano. Mas fica essa dica tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, tão afetuosa. Começa a querer fazer brilhar os olhos de quem você gosta. Faça diferença na vida das pessoas. Mime. Você não gostaria de receber um mimo na sua porta? Se você gostaria, faça também. Dê o primeiro passo. Assim a gente vai fazer uma onda de amor, uma bola de neve do amor, do carinho. E a gente vai o quê? Se desenvolver cada vez mais. Obrigada, gente. Um beijo. Gratidão, gratidão, gratidão.